comunista, entre aspas, para os ignorantes ou conscientes mentirosos, aos 77 anos, e o PT e aliados estão sentados numa fogueira e num labirinto. Ganhando tempo, sem dúvida, depois de algum acordão secreto com militares, oligarquias financeiras, partidos políticos, etc. Mas até quando todos eles, inclusive a oposição, todos envolvidos nesses acordos, poderão conter o povo, mantê-lo longe das ruas como estão mantendo? Lula foi eleito por pouco, inclusive com o dedo e auxílio, por exemplo, da Rede Globo e do próprio Biden, presidente dos Estados Unidos. Portanto, ele tem, além de uma minoria no Congresso Nacional, uma base, uma frente de apoio frágil, desestabilizada, que vai até mesmo a neofascistas que apoiaram Bolsonaro e todos os atos autoritários dos últimos anos. O Brasil está depredado e sustentado por mentiras e poses. Corrupção, instituições falidas, absurda dívida pública de 6 trilhões, não auditada e assim por diante. Lula eleito, fiel democrata capitalista, prometendo reformas dentro do regime, mas na verdade minoria no Congresso, sem condições dessas mudanças. Além disso, tem um frágil bloco de apoio que vai da direita à extrema-direita e de uma esquerda, entre aspas, uma esquerda neoliberal. Ora, como mudar o país, além de reformas paliativas, nessas circunstâncias? Se Lula for além dos limites, será apedrejado imediatamente, impeachment, etc. Se Lula ficar nos limites, dificilmente conseguirá algum tipo de reforma. É evidente que administrar um pouco melhor que Bolsonaro não é difícil, mas vai continuar sem governar como o anterior presidente, nas mãos de interesses internacionais. Se por acaso tiver algum sucesso, como teve no governo passado, por circunstâncias conjunturais, tendo a sido chamado por Obama de um cara e recebido prêmios internacionais, isso será atribuído ao Lula dentro do sistema neoliberal, dentro do capitalismo. Por outro lado, se for mal sucedido, será o comunista culpado, bandido, sem vergonha e assim por diante. Como sair dessa equação? Só através de uma variável moderadora, ou seja, o povo brasileiro, mas não um povo desorganizado que vai a uma manifestação e volta para casa apenas, como bem lembrou a historiadora Anita Prestes, mas um povo consciente, organizado, realmente, que saiba o que está fazendo, para onde vai, por que vai, e volte e use isso para dar continuidade à sua luta. Interessante anotarmos que vai jogar um papel nisso tudo a questão das redes sociais. Aquelas que alguns chamam de máquinas de ódio, máquinas de caos, redes de ódio. Elas vão jogar um papel e os democratas esquerdos precisam saber como atuar dentro disso. Porque até agora têm sido derrotados a ponto de um indivíduo sem nenhuma qualificação como o Bolsonaro ter chegado à presidência da República. Graças a quê? Às redes sociais. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV. Uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais.
Hoje eu vou falar com vocês sobre o isolamento causado pelas relações da internet. Nós estamos vivendo um momento tecnológico. A importância da tecnologia, ela é inegável. Mas para as relações parentais, amorosas ou de amizades, elas estão causando distrações, porque as pessoas, ao invés de estarem juntos numa conversa mais aprofundada sobre temas mais íntimos, elas usam o celular como um recurso para desviar-se do assunto. O celular e a internet tornam-se mais atrativos do que o próprio diálogo com o seu parente ou a própria educação, né, do seu filho fica distanciado. Enfim, o que eu quero trazer é que o isolamento pode estar gerando doenças de solidão, tristezas, amarguras. As pessoas estão intolerantes. Então, elas usam a tecla delete. A tecla delete, ela foi criada para a gente realmente apagar aquilo que a gente não quer. Contudo, ela está sendo usada nos relacionamentos. As pessoas não toleram a postura ou a fala do outro. Aquilo que incomoda é mais fácil delete do que dialogar, exercitar esse convívio. Né? Então, eu quero trazer para a gente fazer uma reflexão sobre como você está usando a internet, como você está usando o seu aparelho celular ou o seu notebook. A tecnologia é necessária, contudo, ela está ficando muito mais importante do que as relações amorosas, as relações humanas. Vamos olhar para isso e ver como está sendo a sua postura, como você está se relacionando com você, com o outro e com o uso da tecnologia. (59 anos do golpe de 1º de abril de 1964. Um golpe dado por militares, por empresários, por latifundiários, grandes proprietários de terras e pelo imperialismo norte-americano, o que está mais que comprovado. E, infelizmente, o governo Lula não fez nenhuma menção crítica a esse movimento que prendeu, torturou, matou e exilou todas aquelas vozes que ousaram lutar contra o arbítrio e a favor das liberdades democráticas. Pois é, o governo Lula não faz um enfrentamento ideológico, não faz um enfrentamento político à extrema-direita. Essa mesma extrema-direita que está ainda em atividade. Essa mesma extrema-direita que no dia 8 de janeiro tentou dar um golpe. Pelo menos fez aquela arruaça e aquele quebra-quebra em Brasília. E o governo Lula não faz essa conexão. É necessário a gente mostrar que há, sim, uma vinculação entre a ditadura militar, a ditadura civil-militar, que foi instaurada no dia 1º de abril de 1964, com o 8 de janeiro. Por quê? Porque essas estruturas autoritárias não foram
nunca desmontadas. Esses responsáveis pelas torturas, pelos assassinatos, nunca foram punidos. Sempre disseram assim: tivemos a lei da anistia, todos foram anistiados. Como assim todos foram anistiados? Ora, a esquerda pagou com a vida, pagou com a prisão, com a tortura e com o exílio. E os torturadores? Pagaram com cargos nos estados, pagaram com as suas benesses dentro da máquina pública e estão aí se articulando. Mas, infelizmente, um governo de conciliação não vai fazer esse enfrentamento. Compete àqueles que são independentes da força de conciliação, que não estão atrás de cargos, que não estão atrás dessa hipocrisia, e nós que não temos nenhum compromisso com isso, mas temos o compromisso com as liberdades, sim, reais da população e os interesses populares, denunciar. Essa extrema-direita de hoje foi gestada no golpe de 1º de abril de 64. É preciso a gente estar atento. Uma palavra sobre as redes sociais que nós usamos, Google, Facebook, YouTube, etc. Que nós agora estamos chamando de redes antissociais, como está provado. Elas prejudicam a sociabilidade das pessoas, prejudicam o contato social. Muitos se escondem atrás delas, outros ficam brincando com emojis, fazendo gracinhas, e, na verdade, o contato pessoal, humano, a absorção de problemas, tudo isso é colocado em segundo plano. Eminentes historiadoras e catedráticas como a Zuboff, a Era do Capitalismo de Vigilância, que eu já citei aqui várias vezes, porque acho importante as considerações dela. Da mesma forma que agora o Max Fischer, com a Máquina do Caos, entre outros autores, também agora a menção da Elizabeth Rudinesco a respeito, da Camila Rocha, cientista política, agora o Papa dizendo que precisamos aprender a dominar a inteligência artificial antes que ela nos domine. Muito bem, só que há um problema nisso tudo. E verdade, uma cientista social nos diz, sem capital digital vai ser difícil para a esquerda. Por outro lado, nós vemos até o Papa mencionando, precisamos aprender a dominar a inteligência artificial antes que ela nos domine.
Mas vejam bem, não é a inteligência artificial. Quem está atrás disso no caso do Ocidente? O império do capital americano. Quem está disso? Os Estados Unidos. Quem está disso? Bilionários, Musk, não sei quem, Zwerk, milionários americanos, bilionários, atrás deles o império do capital, atrás dele o poder americano. E já estão tanto que estão em contradições entre si. Os americanos já botam em xeque o TikTok, vendo relacionamentos com o governo chinês, vendo relacionamentos com o presidente da China e assim por diante. Estão se degladiando. O TikTok agora é ofendido nas redes sociais pelo Google, pelo YouTube, etc. Estão brigando por quê? Por essas redes sociais que ao fundo tem o Império Americano no Ocidente, sem dúvida nenhuma, por trás dessa inteligência artificial, e cujo objetivo é o domínio, não só dominar os nossos cérebros, como também os nossos comportamentos, controlar os nossos comportamentos e nos induzir a novos comportamentos. Vejam que essa questão é seríssima, porque embora a gente sabendo tudo isso, como você vai de repente interromper as redes sociais, cortar todas as redes sociais, como alguns até sugerem, desligar de vez em quando a quem consiga, como nós aqui, mas cortá-las de vez é um problema. E vejam bem, só no Brasil consta aqui que estão atingindo 171 milhões, talvez até uma cifra exagerada, 79% da população. Por outro lado, também está provado que há uma relação entre a doença mental, a ansiedade, a depressão e outras, e as redes sociais. Em vários lugares do mundo houve um aumento substancial de problemas mentais, pelo uso excessivo dos celulares e das redes. Então nós temos aí um problema gravíssimo, porque atrás delas o que é que consta? Interesse e dinheiro, dinheiro, consumidores, dinheiro, número, de uma forma direta ou indireta. De uma forma muito esperta, aliás. Ou seja, esse algoritmo, que a Zuboff chama de mágico, ele está ligado aos interesses do capital, a você não ofender os interesses do império do capital, e simultaneamente está ligado também a você investir dinheiro, propaganda, o que você possibilita. Só isso. Não há honestidade alguma, há prova de inúmeras desonestidades, tanto que o Google, por exemplo, já foi punido em 500 milhões de dólares pelo governo americano. E o Biden, por exemplo, já declarou que o Facebook causa morte. Censuravam tudo, assim, bobagens, censuravam o que tinham que censurar, censuravam o que não tinham que censurar, viam coisas onde não tinha. As ditaduras, elas sempre se envergonham muito do que fazem. Então elas censuram, mas não querem deixar isso explícito. Parece que o ponteio, eles achavam que era metralhadora, o ponteio, pontear e tal. Parece que quase eles censuraram a música por causa disso. Quando nós fizemos uma música, a Tonga da Mironga do Cabulete, que era exatamente a vontade de mandar tudo para aquele lugar, e não podia, né? Seria preso, né? Simplesmente. Então nós mandamos o delator, você que ouve e não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que viver na Tonga da Mironga do Cabulete. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma bala, você vai ter que viver na Tonga da Mironga do Cabulete. A sociedade brasileira comportava-se como se catatônica. O certo era errado, o errado era certo. Você denunciar era errado, você aceitar era certo. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada, todos olhavam para o outro lado. O que o Chico sofreu com Roda Viva, né? No Oficina, o Rei da Vela. Nossa, foram terríveis as posições deles. Eles entravam em teatros, batiam em atores. Foi uma situação muito, muito complicada naquela época. E pior era o medo dos amigos sumirem, né? Sumirem mesmo. Sumirem e não voltar mais.
A ditadura impediu a cultura, impediu o cinema, impediu pesquisa, impediu muita coisa. Iniciamos o governo Lula com dificuldades na Petrobras em nomeação dos cargos de diretor e também de gerente executivo. Estamos lentos nesse processo de escolha dos gerentes executivos, gerentes gerais, gerentes, para ocupar a companhia de companheiros que estejam na mesma linha desenvolvimentista, nacionalista e soberano na Petrobras, que o governo Lula deve ter ao longo de todo o período do mandato. Então passamos por essa dificuldade e estamos passando por ela, né? E já foi nomeado os diretores que deveriam e falta agora gerentes executivos, como eu lhe falei. Mas também precisamos dar logo de uma marcação e posicionamento em frente à PPI. Essa política de comparar preços internacionais aos preços nossos nacionais e todos os derivados de petróleo é um grande equívoco, necessário para atender estrangeiros, não para atender brasileiros. Então pedimos ao Jean Paul Prat e ao governo Lula que marque essa gestão da Petrobras definitivamente com o fim da PPI, para começar uma nova história da Petrobras se relacionando com o povo brasileiro. E não se esqueçam de lutar por ela. Lutar pela Petrobras, lutar pela SEDAI, lutar pela CEITEC e tantas empresas que já foram também privatizadas que precisam retornar a casa. Venham para a luta. Esse governo não pode governar sozinho. Precisa de você. Precisa de você, povo brasileiro. Reage, brasileiro. Fotografia. O que sem palavras fala, ou o que sendo vista cala, ou o que espelho não mascara, ou o que se fora não mais sara, ou o que sombra é luz na sala. Pois meus companheiros, nós falamos mal da postura conciliadora do governo Lula, mas quando é para elogiar, nós também elogiamos, e eu aqui elogio essa atitude do governo Lula de restabelecer, né, uma relação comercial com a República Popular da China. O governo chinês vai receber o presidente Lula, não recebeu antes porque ele ficou doente, mas é importante que restabeleçamos uma relação equilibrada com o nosso principal parceiro econômico. Então, a China, que é um grande exemplo de um país que saiu das condições de extrema pobreza quando os comunistas chegaram ao poder em 49 e hoje, sem sombra de dúvida, é a segunda maior potência econômica do planeta. Essa China, nós não podemos virar as costas para eles. Eles estão avançando, sim, e numa relação diferenciada que sempre teve o imperialismo norte-americano, uma relação de parceria. Sabemos, sim, óbvio, que negócios são negócios, mas com respeito à dignidade do outro. Os chineses, eles têm dado exemplo
do que pode ser uma relação internacional saudável, sem buscar fazer guerra, sem buscar oprimir os seus parceiros. Dessa vez, o governo Lula está de parabéns por esse equilíbrio, né, nas relações internacionais. Que sigamos assim. A destruição nacional e os militares. Ela continua em curso e eles já estão. Alguns chamam, como jornalista, autor do livro, o poder camuflado. 31 de março e querem comemorar o golpe, a Revolução de 1964. Parabéns àqueles militares que interromperam, ao menos esse ano, aquela triste comemoração. Porque essa comemoração de 31 de março, que não houve esse ano, mas que chama a atenção, como chamou a nossa, ela evoca o que há de pior para os militares. Toda a miséria e toda a desgraça que já causaram ao país. Com verdadeiros absurdos, rebeliões de fancaria, etc., e massacre do povo brasileiro. Então, 31 de março é uma data negativa, tanto para os militares como para o povo brasileiro. Vejamos somente os últimos anos, dois movimentos, 1964 e vejamos agora esse 2013, 14, 18. 1964, o que significou? René Dreves colocou um livro insuperável aqui, A Conquista do Estado, em que ele mostra que já em 69 a indústria nacional estava sendo destruída e estava na mão do capital estrangeiro. Hoje, o Brasil está desindustrializado e acabado. 1964, o que fizeram? Em nome da democracia, entregaram o país a interesses estrangeiros, Estados Unidos na frente, gritando comunismo, isso e aquilo. Nem eles, nem o povo brasileiro sabe o que é comunismo, um comunismo que nem existe no mundo, nem hoje, quanto mais há 60 anos atrás. Seguiam exatamente a linha e a pregação ideológica dos americanos, do Império do Capital, Estados Unidos à frente. Parece que essa é a especialidade deles. Subserviência e prestar continência, como o Dr. Ronaldo fez, ao Império Americano. E, na verdade, o que tem feito esse Império nos últimos anos, já dissemos aqui, massacrar os povos da América Latina, inclusive no Brasil, fez todo o possível para impedir o desenvolvimento brasileiro. Em 1964, jogaram milhões de dólares na eleição de 1962, no IPAD, no IPES. Fizeram uma desgraça geral. Milhões de dólares, mais de 1000 candidatos apoiados pelo Império Americano. E, na verdade, vamos dar uma alegria a eles, não foi um golpe em 64, justiça seja feita. Começou com um golpe, com a traição de Castelo Branco, via Vernon Walters, que tinha sido lá seu auxiliar, né, nas lambanças da Itália, e outros. Então nós temos o Vernon Walters, Castelo Branco e outros generais que traíram o presidente da República, traíram a Constituição, traíram tudo. E assumiram para construir a democracia. O que fizeram? Mais de 1.800 torturados, vergonha geral, participação em escola de torturadores, uma desgraça de cima a baixo.
Mais ainda deixaram heranças. Deixaram isso aqui, ó. Esse livro aqui, muito bem colocado pelo jornalista Paz Manso, Esquadrões da Morte, e a era Bolsonaro, o Esquadrão da Morte. Uma república de milícias. Promoveram até mesmo os Esquadrões da Morte. Mataram, torturaram. Um Damitrione dava instruções a torturadores brasileiros. Uma vergonha completa. É isso que querem comemorar? Mas, nas circunstâncias atuais, temos que não esquecer que nós não estamos mais nos primeiros anos desse século, em 2003, 2004 ou 2005, quando o Lula, por exemplo, teve uma situação favorável na economia, né? Que lhe permitiu realmente avanços importantes do ponto de vista da economia, sem fazer transformações, né? Nunca teve essa preocupação. Transformações do sistema capitalista, não, né? Mas reformas que melhoraram a situação do povo. Nas circunstâncias atuais, em que a crise do capitalismo, do sistema capitalista mundial é extremamente grave, o mais provável, me parece, é que um governo progressista, assim, desse tipo, né, seja levado a ceder às pressões do neoliberalismo e às imposições do grande capital, que é o que o Lula está fazendo, em grande medida. Ou, caso resolva resistir para valer a tais pressões, seja deposto, como a Dilma foi. Não é que a Dilma estivesse resistindo muito, mas eles precisavam de um governo mais alinhado com os interesses do grande capital. Então, por isso, depuseram a Dilma. Então, isso eu acho que aconteceu na última década, né, em vários países latino-americanos, e pode acontecer de novo. Eu terminaria dizendo o seguinte: ou se marcha para o socialismo, se realizam reformas que apontem em direção a transformações profundas e ao socialismo, ou teremos um capitalismo cada vez mais selvagem, como nós estamos vendo, e com características crescentemente fascistas. Eu não quero isso meter medo em ninguém, mas eu acho que a situação é preocupante, é muito preocupante. I believe in love at first sight. No real words? Only fake ones. Everything ship. Oh, I love that. Love is a